finalizei o C-Drama Yumi Yumi Yumi, vou estar falando pra vocês o que eu achei e a minha nota final, né? Vou estar comentando sobre o final também, como foi. Então, se você não gosta de spoiler, já deixa salvo aqui, tá bom? Pra você voltar aqui depois e me segue, que é muito importante. Pra quem tá acompanhando, sabe a história principal, que é a nossa protagonista, viaja 1000 anos no passado e acaba se apaixonando pelo nosso protagonista, que é o ancestral dela. Na verdade, gente, ela acredita que é um ancestral porque ela lembra das histórias do avô, mas ele não é um ancestral dela. Aí, nos últimos episódios, ela vai descobrir que ele não é o ancestral dela, que na verdade quem é o ancestral dela é o Sr. Pei. Ele acontece um tanto de rolo lá, ele descobre quem é o. Ele consegue provar a inocência da família dele, restaurar o nome da família dele. Só que nisso ele vai preso por ter, né, falsificado a sua identidade. E aí ela consegue, através do casamento, dar isenção pra ele, porque a família Shen, por ordem do senhor imperador, né, por tudo que eles descobriram também no negócio de traição, eles tiveram a isenção imperial, que eles nunca iam ser executados, eles podiam ter, assim, ser preso, tudo, mas execução não ia ter na família deles. Então ela tem a ideia de casar com ele pra ele se tornar membro da família Shen e ter essa isenção também. Aí quando eles estão fazendo o retrato lá de casamento, a família inteira vê que é o retrato da moça lá do futuro. Que, na verdade, a que tava desenhando no futuro era a própria, né, Jikai, que é ela, né? E aí eles ficam meio em choque, assim, e quando o irmão dela lembra que o avô tinha contado, que na verdade o ancestral não era o Liu, mas era o Sr. Pei, aí eles acabam se casando de verdade, gente. Foi uma fofurinha o casamento deles. Depois do casamento eles ficam de chamego, é uma belezinha. Uma belezinha mesmo. A noite de núpcias foi engraçada até, porque eles ficam, né, fazendo aqueles joguinhos, sabe? De duplo sentido. E aí foi muito legal. E aí depois, quando eles estão em festa lá, com banquete com os amigos e tudo, por causa do restaurante, o, o irmão dele, né, o rapaz que foi criado junto com o irmão, ele põe fogo no restaurante. E nisso pega fogo ali, tudo ali, e acaba que os nossos protagonistas ficam em cima, assim, da sacada, sem ter pra onde ir. E aí ela vê a abençoada da borboleta voando, aí ela pensa, assim, agora, eu vou embora, né? Aí ela, né, fala que ama muito ele e dá um beijo nele, empurra ele lá de cima e ele cai numa rede que ele estava segurando lá embaixo e ela some no ar. E por incrível que pareça, outro plot que eu achei bem interessante no final. Todo mundo, ninguém lembrava da família Shen. Ninguém lembrava do restaurante, só ele lembrava dela e da família. E nisso, pra ele não esquecer, porque dia por dia ele tava esquecendo das coisas que ele tinha vivido, né, com ela, nome e tal. E aí ele criou uma réplica exata do restaurante pra poder ter onde ele ir e ficar, né, consolado ali com a falta dela. Aí parece ele velhinho entrando no restaurante, sentando na cadeira assim, e sabe, lembrando dela e tudo. Ai, foi uma tristeza essa parte. E aí parece ela acordando no futuro também, ela lembra, a família não lembra, só que assim, eles não têm a memória, né, do que eles viveram. Mas como fala, o irmão ficou mais proativo, a menininha ficou melhor, né, em matemática. O pai dela fica melhor ali na culinária. Então, ela vê os traços ali, né, que foram deixados, só que eles não tinham a memória daquilo. Ela fica escrevendo ali sobre eles e tudo, lembrando de tudo que eles viveram. E aí, nos últimos minutos, no 45 minutos do segundo tempo, ela vai lá no tempo ancestral pra poder ver a imagem dele, né, poder sentir saudade dele ali. E nisso ela escuta, né, alguém chamando o nome dela. E ela vira pra trás, é ele, assim, a imagem dele, né, uma pessoa com a aparência dele, que é aquele abençoado daquele rapaz de boné do começo do C-Drama. E aí ela pergunta pra ele, como você sabe meu nome? E aí ele fala assim, eu desmaiei no pátio e sonhei com você. E aí ele enche o olhinho de água e dá um sorrisão, e ela também enche o olhinho de água e dá um sorrisão. Ou seja, os dois desmaiaram e foram, né, pro passado. Acredito que ele seja a reencarnação do nosso protagonista, porque ele não casou no passado. Ele não teve outra família. Entendeu? Então, como ele não teve outra família, esse rapaz do futuro só pode ser a reencarnação. Ou ser aquele plot lá de ir pro corpo de alguém com a mesma aparência. E aí, quando ele morreu no passado velhinho, ele voltou pro futuro no corpo dele de novo, entendeu? Tem essas duas hipóteses. Espero que vocês tenham gostado do resumo. Resumi o mais que eu pude. Beijão pra vocês. Até a próxima.